Bem-vindos, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 4 de português. Aula 4 de língua portuguesa. Para hoje, estudaremos ordem alfabética, faremos leitura, sentido das palavras, uso do dicionário e ortografia. Então, nós iniciaremos com um texto referente ao dicionário. Acompanhe no material, depois vocês façam uma releitura. O dicionário. O dicionário é uma lista abrangente de palavras ou vocábulos de um idioma, normalmente em ordem alfabética. Os dicionários são publicados em forma de livro, mas também podem ser editados em outro suporte, um meio como um CD ou um site da internet, além do significado e da forma correta de escrever cada palavra. Os dicionários podem indicar variações ortográficas, formas diferentes de escrever algumas palavras, sinônimos, categoria gramatical e origem dos vocábulos. Esses são os chamados dicionários gerais da língua. Os dicionários são instrumentos preciosos para usar melhor a linguagem. A ideia de que um vocábulo só existe quando está no dicionário é equivocada. Na verdade, a língua é um organismo vivo. Palavras surgem e morrem o tempo todo. Elas nascem no momento em que são ditas ou escritas pela primeira vez. Algumas duram séculos, outras desaparecem sem deixar rastro. O dicionário registra as palavras que se fixam no idioma. A professora trouxe para vocês um dicionário online, que vocês também poderão estar acessando. A professora deixará o link na descrição do vídeo. Então, aqui é a página que vocês serão direcionados. Nessa parte aqui é onde será digitado a palavra a ser pesquisado. Ao clicar nesta parte, abrirá essa outra com todas as informações sobre a palavra pesquisada. A professora fez uma pesquisa sobre a palavra dicionário. Então, ela digitou, colocou a busca e o site me trouxe as informações. Então, primeiramente, ele me trouxe o significado das palavras. Vocês irão observar que nesse dicionário, ele não traz apenas o significado, ele traz outras informações importantes sobre a palavra. Ó, continua com o significado. Aí, aqui, nesta parte, vocês têm outras definições da palavra dicionário, como a classe gramatical, a separação silábica, o plural. Nesta outra parte aqui, ele já trouxe algumas frases dentro do contexto do significado que ele trouxe logo acima. Então, aqui vocês podem ver como é que a palavra foi empregada naquele determinado sentido. Aqui também ele trouxe uma significação da palavra dicionário. E aqui, mais informações. Então, aqui tem a quantidade de letras, quais as vogais e consoantes da palavra dicionário, como que é a palavra escrita ao contrário e algumas rimas que rimam, né, com a palavra dicionário. Então, esses daqui são as informações trazidas a cada palavra que vocês pesquisarem. Então, vocês vão observar que não é apenas o significado que ele traz. Então, é um dicionário mais completo, que traz, aponta todas as informações de uma determinada palavra. Aqui, nós temos o nosso primeiro exercício e temos aqui o nosso alfabeto. Como já trabalhado nas aulas anteriores, recordando o nosso alfabeto,
aqui foi representado novamente. Então, no exercício 1, leia as palavras no quadro abaixo e faça o que se pede. Então, iremos fazer uma leitura e no próximo slide será feito as atividades. Então, vamos à leitura. Cruel, duradouro, embocadura, guelra, gume, arandela, símbolo, marabá, peçonhento, cesão, delação, gutural, peçonha, gafieira, guloso, dramático, truncado, ríspido, pecúnia e vidrado. Então, estas são as palavras presentes neste quadro. Então, depois que fizemos a leitura do quadro, que era o que pedia no exercício 1, vamos para o exercício 1A. Continue colocando as palavras do quadro acima em ordem alfabética, separando-as por vírgula. Então, vamos colocar essas palavras em ordem alfabética. Então, nós vamos seguir a ordem do alfabeto, começando pela letra A e indo até a letra Z. Como que nós iremos fazer isso? Então, nós iremos observar todas as palavras desse quadro. Vamos pegar a primeira letra do alfabeto, a letra A. Então, qual dessas palavras inicia com a letra A? A palavra arandela. Então, eu coloquei com letra minúscula, porque aqui não é início de parágrafo, ele está vindo depois de 2 pontos, a vírgula, e vou procurar minha próxima palavra. Só que antes a professora grifou a palavra. Por quê? Isto vai facilitar a minha visualização na busca pelas palavras. Então, eu sei que essa palavra arandela eu já utilizei aqui, ela já está grifada. Então, agora eu vou buscar a próxima. Tem mais alguma palavra que inicia com a letra A? Não. Então, eu busco a próxima. Tem com a letra B? Também não. Então, assim eu vou fazendo sucessivamente até que todas estas palavras que estão no quadro estejam em ordem alfabética, separadas por vírgula. Recordando substantivos e adjetivos. Nós já trabalhamos nas aulas anteriores, mas vocês se lembram o que é um adjetivo e o que é um substantivo? Substantivos são palavras que dão nomes a pessoas, lugares, animais e objetos. E adjetivos são palavras que descrevem os substantivos. Então, aqui a professora trouxe uma menina e os adjetivos utilizados para descrevê-la são carinhosa, esforçada, bonita e alegre. Com a ajuda de seu dicionário, agrupe as palavras do quadro do exercício A em substantivos e adjetivos. Então, já recordamos o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Agora, vamos agrupá-las. Mas, mesmo assim, se caso surgir alguma dúvida quanto a alguma palavra, lembra do dicionário online que a professora mostrou para vocês? Então, lá traz, logo abaixo da parte de significado, do que significa aquela determinada palavra, algumas definições. Então, lá vocês irão encontrar se a palavra é um substantivo ou se é um adjetivo. Aqui, a professora trouxe 2 palavras para vocês analisarem. Então, no caso, a professora trouxe um substantivo e um adjetivo. E agora, vocês farão as demais palavras do quadro, separando-as por vírgula. Preencha a lista abaixo, colocando o significado das palavras que estão no quadro acima. Use o dicionário para encontrar os significados das palavras. Ou, para quem tem dicionário físico, ou o online que a professora já mostrou. Então, aqui, vocês irão colocar uma palavra, coloque na frente o significado, abaixo dela uma outra palavra, e assim vocês irão preencher uma lista. Lembrando, a estrutura de um texto de lista é uma embaixo da outra. Então, aqui a professora vai fazer a primeira. Então, eu trouxe a palavra arandela.
que é um suporte de parede que serve para colocar vela ou lâmpada elétrica. Então, aqui vocês irão colocar a segunda, a terceira e assim por diante, até colocar todos os significados daquelas palavras do quadro. Se caso esse espaço aqui, ó, não for o suficiente, não tem problema. Vocês darão continuidade à atividade no caderno pautado. Então, vocês escrevam a apostila, a data da aula, qual é o exercício e façam a continuação dele no caderno. Combinado? Questão 2. Marque um X na alternativa que tem o sentido correto das palavras grifadas, sublinhadas. Pesquise em seu dicionário, se necessário. Então, vamos à questão A. A professora vai fazer para vocês, mostrando qual o procedimento. A. O som da sílaba G na palavra guerra é um som gutural? E aí, será que eu sei? Se eu não sei o significado da palavra que está sublinhada, que é a palavra gutural, eu vou até o dicionário fazer a pesquisa. Que no caso a professora já fez a pesquisa para vocês. Então, vamos ver o que significa gutural? Disse da voz ou do som que se emite pela garganta, que tem entonação rouca, voz gutural. Então, é o som que é emitido pela garganta. Então, agora que eu já sei o significado, vamos encontrar a resposta. Então, esse som gutural é o som de G, que no caso que é modificado pela garganta, ou o som de G que é modificado pelo nariz? É o som de G que é modificado pela garganta. E assim vocês vão realizar os demais, letra B, C e D, pesquisando as palavrinhas. Se caso vocês não souberam o significado, façam a pesquisa no dicionário e encontrem a resposta que está adequada àquele significado. Questão 3. Leia o texto abaixo, pinte de vermelho as palavras em que a letra S tem o som de C e pinte de azul as palavras que o S tem o som de Z. Então, vamos primeiro a leitura, depois faremos essa primeira parte e depois realizaremos essa segunda parte. Mussum e Condessa. Na casa de Larissa, há 2 cachorros, Mussum e Condessa. Mussum é um lindo cão dálmata, tem os dentes bem afiados, mas ele não faz mal às pessoas, pois é muito dócil. Condessa, a cachorrinha pequinês, fica toda assanhada quando joga um osso para ela. Mussum não gosta de osso, ele deixa o osso no chão e sai em disparada. Condessa pega o osso, corre para sua casinha e fica lá bem sossegada, roendo seu ossinho. Então, depois da leitura, vamos para a primeira parte, que é o quê? Pintar de vermelho as palavras S que tem o som de C. Então, a professora trouxe uma e vocês vão analisar o texto se há mais alguma palavra. Então, a palavra que S, no caso que tem o S, que tem o som de C, é sossegada. E a outra, que tem o S também, mas com som de Z, é a palavra casa. Então, aqui você já tem a primeira parte. Então, vamos à segunda. A. Copie abaixo as palavras que você pintou de azul. Separe cada palavra usando vírgula. Então, como a professora só fez uma, vocês verificarão se há mais. Então, eu vou colocar a primeira, separei por vírgula, espaço, iniciei com letra maiúscula. E a letra B. Copie abaixo as palavras que você pintou de vermelho. Separe cada palavra usando a vírgula. Então, o mesmo procedimento, a palavra sossegada. E vocês farão as demais, se houver. Exercício 4. Após ler o texto, Mussum e Condessa, pense e marque a alternativa correta.
No texto, podemos observar que a letra S pode ter o som de Z e, às vezes, som de C, e que ela também é usada no final das palavras para. Então, vamos analisar o texto. Então, aqui nós temos uma palavrinha, cadê? Aqui, cachorros. Estão observando que no final da palavrinha tem um S? Para que nós colocamos esse S no final da palavrinha? É para formar o plural quando é mais de um ou é para formar o singular quando é apenas um? Então, a professora vai deixar essa para vocês. Pensem, procurem mais palavras e façam a análise desse S utilizado no final da palavra. Questão 5. Reescreva as frases do texto abaixo, substituindo o ponto por vírgula. Então, aqui vocês observem que vocês têm a primeira frase e a segunda frase. Então, entre elas tem um ponto final. Então, como eu vou iniciar aqui nova frase, um novo parágrafo, eu vou iniciar com letra maiúscula. Mas quando vocês forem fazer a substituição da pontuação, trocar o ponto final por vírgula, esta palavra iniciará com letra minúscula. Ó, como que vai ficar? A lagartixa é originária da África. Ponto final. Ela pertence à família dos lagartos. Fazendo a substituição da pontuação, ó. A lagartixa é originária da África, vírgula. Olho ela com letra minúscula. Pertence à família dos lagartos. E assim vocês vão fazer o mesmo procedimento para as demais atividades. Questão 6. Leitura. Escalando as paredes. Você já se perguntou por que as lagartixas andam pelas paredes e pelo teto sem cair? O que elas têm que os humanos não têm? As lagartixas ficam fixas nas superfícies e até mesmo no teto, por causa de cerdas muito pequenas que possuem nas patas, que garantem força de atração nas superfícies, evitando que elas caiam. Você já pensou se os seres humanos tivessem essas microcerdas, onde será que você estaria agora? Hein? Vocês já pensaram se vocês tivessem essas microcerdas, onde vocês estariam? Pensa um pouquinho, depois conta para a professora lá da sua escola, onde vocês estariam. Tenho certeza que ela vai adorar saber. 7. Responda a pergunta de acordo com o texto. A. Por que as lagartixas conseguem ficar fixas nas paredes e nos tetos? Então, faça uma releitura do texto e tentem identificar no texto esta pergunta. Tenho certeza que vocês irão encontrar com muita facilidade. Questão 8. No texto Escalando Paredes, foram usadas maneiras diferentes para dizer a mesma coisa. Encontre as palavras no texto que foram usadas para. Então, lá no texto, ele trouxe duas palavras que têm o mesmo significado. Então, vocês terão que encontrar essa segunda palavra. Então, aqui, ó, a cerdas muito pequenas. No texto também foi utilizado para se referir a cerdas muito pequenas, a palavra microcerdas. E aí vocês terão que encontrar as palavras também utilizadas no texto, que têm o mesmo significado, porque eles trouxeram esses dois sentidos dentro do texto, que significam a mesma coisa, fixas nas superfícies e humanos. Então, agora vocês retornem ao texto e tentem encontrar essa segunda alternativa de palavras que significam o mesmo que essas daqui que estão descritas. Chegou a nossa atividade para casa. Leia com atenção. Então, nessa primeira parte, vocês vão fazer uma leitura com muita atenção, observando o que o texto quis trazer de informação para vocês. As formigas.
O inseto mais popular do mundo é a formiga. As formigas são insetos que vivem em sociedade. Em cada colônia de formigas, há muitas rainhas, que são responsáveis pela reprodução e podem viver até 18 anos. A fecundação das formigas rainhas ocorre durante o voo nupcial e o macho morre logo após. Antes de colocar os ovos, as rainhas perdem suas asas. Cada formiga possui uma função bem definida dentro do formigueiro. Tem formigas que são responsáveis pela segurança, outras fazem os túneis do formigueiro e buscam alimentos, e algumas são responsáveis pelos cuidados com as larvas. Depois que vocês fizeram uma leitura atenta do texto, vamos ao exercício 2. Encontre no dicionário o significado das palavras e ligue as palavras às frases onde as palavras destacadas têm o mesmo sentido. Então, aqui vocês têm as palavras que vocês terão que buscar no dicionário e vocês terão que ligar a estas palavras que estão em destaque. Só que vocês têm que observar o sentido da frase e se está no mesmo sentido da palavra desta coluna que vocês consultaram no dicionário. Então, a professora fez a questão A da palavra colônia. Aqui, no caso, ela tem o mesmo sentido. No caso de um grande grupo, as formigas vivem em um grande grupo de insetos. Então, assim vocês farão, mas consultem o dicionário para verificar o sentido, para vocês tentarem encontrar as frases corretamente. Questão 3 da tarefa. De acordo com o texto, as formigas, escreva sobre a quem se refere as frases abaixo. Então, lá no texto, vocês farão a leitura e buscarão em cada questão a quem está se referindo essa frase. Então, vamos à letra A. Ele morre depois de fazer o voo nupcial com a formiga rainha. Pela leitura do texto, quem é que morre? O macho. Então, assim vocês farão com as demais. Faça a leitura, busquem a quem essas frases estão se referindo e façam a resposta na frente de cada alternativa. Complete a cruzadinha com S, que tem o som de Z, e pinte os desenhos. Então, aqui tem os desenhos, a flecha, puxando aonde que vocês terão que fazer a palavra. Então, a cruzadinha já trouxe algumas palavras, como tesouro, camisola, e a professora vai fazer um com vocês. O presente. Então, todas elas têm o S com som de Z. Então, agora vocês procurem as demais palavras. Complete com S ou Z e descubra as palavras. Depois faça o que se pede. Então, cada um desses espaços, vocês irão colocar com a letra S ou a letra Z. E depois irão completar esses quadros com a respectiva palavrinha. Se ela for escrita com S, vai colocar nesse lado. Se for com Z, deste lado. Então, a professora trouxe os dois primeiros exemplos e vocês darão continuidade. Aqui, asa é escrito com S ou com Z? Com S. E aqui, cozido é com S ou é com Z? É com Z. E assim vocês farão nas demais. Agora, depois que terminou de preencher, vocês irão separar conforme o quadro correto. E assim terminamos a nossa tarefa. E a nossa aula terminou. Até uma próxima aula e um grande abraço!